Olá pessoal, meu nome é Paulo Ricardo Motim Rosa, especialista em clínica médica, preceptor da residência de medicina interna. Vamos à aula de antibióticos. Esses vão ser os tópicos abordados. A gente vai falar sobre cada classe, os principais antibióticos de cada classe, as infecções mais comuns, os germes resistentes mais comuns. Vamos falar sobre os gram-negativos conforme o guideline da IDSA, né, Infectious Disease Society of, a Sociedade Americana, né, de Doenças Infecciosas. Foi publicado esse ano, tem algumas alterações, algumas orientações sobre tratamentos de gram-negativos, são coisas que podem ser cobradas na prova. Então, beta-lactâmicos é um grupo composto por todos esses grupos de antibióticos, as penicilinas, as aminopenicilinas, a oxacilina, as cefalosporinas e os carbapenêmicos. Começando então pelas aminopenicilinas, elas têm aquele mecanismo de ação então de se ligar às proteínas ligadoras da penicilina, que ficam na membrana e ela inibe a síntese da parede. O uso clínico, então, os principais representantes é a amoxicilina, que tem uma boa absorção via oral, ela é bem utilizada para infecções de vias aéreas, de trato urinário, para a erradicação da Helicobacter pylori, infecção de pele e tecidos moles. Em relação à ampicilina, ela tem menos efeitos gastrointestinais. O uso clínico, então, são esses, né? Já falando agora da ampicilina, ela é bem usada para infecções respiratórias, infecções de trato urinário, as infecções gastrointestinais, infecções por listéria, no caso da meningite, as infecções por enterococos, a ampicilina é a primeira opção, e tem um bom espectro também contra gram-positivos, esses da lista, e os gram-negativos. Alguns antibióticos fazem a combinação com inibidores de beta-lactamase, que é a amoxicilina com clavulato, ampicilina com sulbactam. Essa combinação amplia o espectro da cobertura a gente passa a cobrir germes anaeróbios, que então infecções aspirativas, infecções do trato gastrointestinal, abscessos, tecidos que têm necrose. Quando a gente associa os inibidores da beta-lactamase, a gente amplia o espectro para essa natureza, né, de bactérias. Eh, e, claro, para as bactérias que têm resistência através da produção de beta-lactamase, né? Então, bactérias produtoras de beta-lactamase. Eles são enzimas. A beta-lactamase é uma enzima presente na, na, em bactérias gram-negativas. Algumas espécies elas produzem essa enzima e que cria uma resistência aos beta-lactâmicos. E essas são as principais bactérias que têm a produção dessa enzima. Então é justamente contra ela que os inibidores da beta-lactamase atuam, né? Que a Klebsiella é uma cepa que frequentemente tem a produção dessa enzima. As enterobactérias, que são compostas pelos proteus, a Enterobacter, a Morganella, a Serratia, o Citrobacter, esse tipo de bactéria, elas produzem uma AMP-C é o nome da enzima, e essa enzima, ela pode não ser tão bem detectável na cultura, mas ela faz com que a bactéria passe a produzir resistência a aos beta-lactâmicos durante o tratamento. Então é por isso que as bactérias que produzem AMP-C devem ter o seu tratamento feito com carbapenêmicos, porque são os únicos beta-lactâmicos que não são lisados pela AMP-C. A cefepime também tem essa característica. Então, germes AMP-C são aqueles de cima, o mais comum a gente chamar eles de grupo CESP ou grupo MySpace, e eles têm para esses germes a gente utiliza os carbapenêmicos e cefepime, né, uma cefalosporina de quarta, já falaremos deles. Então, quais são os usos clínicos da amoxi com clavulato? São principalmente para esse grupo aí de infecções. E o ampsulbactam também para infecções ginecológicas intraabdominais, de pele, tecidos moles.
Ah, tem lembrando que a ampicilina é a primeira opção para Enterobacter, não é? Então, por isso que muitas vezes se usa ela em infecções intraabdominais ao invés de usar a amoxicilina com clavulato, mas tanto a amoxi com clavulato quanto o Ampicillobactam tem uma boa ação contra gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios. Agora a gente começa a entrar no grupo das aminopenicilinas de uso mais hospitalar. Aqui a gente tem a piperaciclina com tazobactam, famoso pipetazo, se utiliza bastante nos hospitais. Qual é o mecanismo? É muito parecido então com o amoxi com clavulato, a ampicilina com sulbactam, com a diferença que eles têm uma ação contra gram-negativos mais do hospital, principalmente pseudomonas, e o tazobactam é um inibidor da beta-lactamase. Então a gente tem basicamente são as mesmas indicações assim das infecções que a gente utiliza amoxi com clavulato, ampicilina com sulbactam, porém num espectro mais hospitalar. Então a gente fala aqui de sepse com bacteremia, infecções respiratórias mais graves, né? E aí a própria facite necrotizante, por exemplo. Aqui a gente tem, então, a cobertura, as bactérias mais comuns. Vejam ali a Pseudomonas, né, passa a ser coberta pela piperaciclina com tazobactam. E os anaeróbios, né? Aqui são alguns dos efeitos mais comuns. Geralmente vale a pena, tá indicado um ajuste de dose e a gente fazer um monitoramento da função renal, hepática e hematológica durante o tratamento, que podem ter alguns efeitos adversos nesses sistemas. Lembrando também da lesão renal aguda, né? Ela pode induzir a nefrite intersticial. Então aqui trazendo mais dados do que a gente já falou sobre as aminopenicilinas de uso hospitalar, lembrando que o pipetazo, quando é utilizado para AMP-C, para germes produtores da AMP-C, que são aquelas bactérias que desenvolvem resistência durante o tratamento, ali eu coloquei então o MySpace, que é o acrônimo para lembrar das bactérias, que são as enterobactérias. O pipetazo ele é um dos maiores, mais fortes indutores da resistência, né, da produção. Então, o cuidado com o uso do pipetazo quando se trata de uma infecção por uma enterobactéria. A opção, então, para o pipetazo é o uso da cefepima, lembrando que ela tem a desvantagem de que ela está associada à encefalopatia. Quando é necessário uma cobertura mais ampla para gram-negativo com um perfil de resistência mais amplo, então a gente vai fazer o uso do carbapenêmico, né? Pela desvantagem do cefepima. Então são esses três antibióticos, piraciclina com tazobactam, a cefepima, que é uma cefalosporina de quarta, e o meropenem, quando a gente precisa ampliar a cobertura para gram-negativo, são os principais antibióticos do uso diário em hospital. Agora a gente entra então no campo das cefalosporinas, que são beta-lactâmicos, esse grupo que é dividido entre antibióticos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. E a gente vai indo da primeira geração, que pega mais gram-positivos, até a quarta, e a gente vai caminhando numa escala em que vai do gram-positivo para o gram-negativo. Na quarta geração a gente vai cobrir inclusive o Pseudomonas, mas na primeira geração a gente está falando principalmente de Staphylococcus MSSA, né, meticilino sensível, o Staphylococcus dito comunitário, e Streptococcus. Então, infecções de pele, partes moles, as cefalosporinas de primeira são as opções. Partindo para a segunda geração, que o principal representante é a cefuroxima, a gente passa a ter alguma cobertura para gram negativo, um espectro parecido com o que a gente tem para amoxicilina, para ampicilina, a gente cobre hemófilos, Neisseria, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, e por isso então ela é utilizada muito para pneumonia comunitária, para sinusites e para infecções urinárias. Passando agora para a terceira geração, que é o antibiótico a ceftriaxona, é o principal representante. É utilizada também para pneumonia, por ter uma boa cobertura para gram-negativos, e para meningite, por ter a cobertura aí para o Neisseria meningitidis. Então, por isso muitas vezes, e para gonorreia, muitas vezes o ceftriaxona é poupado, porque ele é muito utilizado em casos de meningite, pela cobertura para o Neisseria, então por isso muitas vezes as CCIHs não gostam que se use ceftriaxona em contextos de pneumonia, mas também faz parte de muitos protocolos hospitalares o uso de ceftriaxona para pneumonia bacteriana. Outros representantes da terceira geração seriam o ceftazidima
e o ceftalozone. Todos os cefalosporinos com T são os de terceira geração. Agora, na quarta geração, cefalosporinas de quarta geração, o representante é o cefepime. E aí a gente passa a ter cobertura para Pseudomonas aeruginosa, que lembra que o piperaciclina com tazobactam tinha cobertura para Pseudomonas, era principalmente essa a cobertura para gram-negativo que diferenciava da amoxicilina e ampicilina. Aqui a gente tem a cefepime cobrindo Pseudomonas e alguns outros grupos de gram-negativos. Lembra dos indutores do AMP-C, as bactérias enterobactérias, o cefepime é um tratamento para essas bactérias, ele tem um perfil melhor do que em relação ao pipetazo. Mas também aqui a gente está falando de infecções respiratórias e urinárias. Importante lembrar que as cefalosporinas não cobrem infecções anaeróbias, então quando a gente precisa de cobertura para infecção abdominal, por exemplo, um abscesso, um colecistite, a gente não vai usar a cefalosporina sozinha, geralmente a gente vai associar com metronidazol, cefurimetro, ou se é hospitalar, cefepime-metro, então a única exceção é a cefadroxila, que por isso é utilizada para profilaxia cirúrgica. E agora, entrando no campo dos carbapenêmicos, são os beta-lactâmicos de maior espectro. Aqui a gente utiliza eles para infecções mais graves, hospitalares, em que a gente precisa de uma cobertura de gram-negativos, incluindo germes gram-negativos que tenham mecanismos de resistência mais importantes, como, por exemplo, a Escherichia coli produtora de SBL, a Klebsiella produtora de SBL, todas as enterobactérias e os gram-negativos mais resistentes. É um bom antibiótico, por exemplo, para um paciente que já recebeu um curso de antibiótico terapia, desenvolve uma nova infecção, você tem uma boa cobertura gram-negativa e cobre bem também grãos positivos, incluindo o MSSA, o Staphylococcus comunitário, né? MRSA, o resistente à meticilina, o resistente à oxa, a gente não cobre com nenhuma dos antibióticos que a gente falou até agora, inclusive os carbapenêmicos, a gente está principalmente falando de gram-negativos, tá? Então, carbapenêmicos, a gente tem o imipenem, que é utilizado para infecções de bactérias multiresistentes. A desvantagem, então, é que ele está muito associado à encefalopatia, por isso o imipenem é muito pouco utilizado. E o meropenem, que é muito utilizado para infecções intraabdominais, e, inclusive é uma das opções também para meningite bacteriana. E aqui falar um pouco do ertapenem, ele é um carbapenêmico, tal qual imipenem e meropenem, ele tem a vantagem de não ter de ter uma ação mais limitada contra a Pseudomonas e a Acinetobacter, então por ter um espectro um pouco menor de ação, quando a gente pode usar o ertapenem ao invés do meropenem, a gente prefere. Ele tem uma cobertura assim, gram negativo, gram positivo e anaeróbio tal qual, né? Ele é um carbapenêmico. E ele tem a opção de fazer o uso intramuscular, então, para pacientes que não podem ter acesso, ou pacientes que querem fazer, para quem se pensa em fazer o tratamento em casa, ele é uma boa opção, é uma dose única diária, pode ser feita intramuscular, e então, infecções complicadas, infecções de trato urinário, de pele, até para pneumonia adquirida na comunidade, ele é uma boa opção. Monobactâmicos são antibióticos que é um passo abaixo dos carbapenêmicos. O representante único aqui é o Aztreonam. Ele praticamente não tem atividade contra gram-positivos e anaeróbios. A maior parte das cepas do acineto e do estenotrofomonas são resistentes, e pseudomonas também. Então, acaba que o principal uso dos monobactâmicos hoje em dia em associação com ceftazidime e avibactam em infecções por germes produtores de carbapenemase. A gente vai falar melhor desses bichos mais adiante. Bom, então a gente falou sobre todos os aminoglicosídeos, tá, gente? Aminopenicilinas, as aminopenicilinas de uso comunitário hospitalar, as cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta geração, os carbapenêmicos. E os monobactâmicos, né? O monobactam. Agora, então, a gente entra nos aminoglicosídeos, que é uma outra classe de antibióticos. Os aminoglicosídeos, eles também agem na parede. Os representantes são a gentamicina, a micacina, a tobramicina e a streptomicina. Elas são muito utilizadas para infecções também nosocomiais, elas têm uma boa cobertura gram-negativa, por isso a gente fala aqui de sepse, infecções urinárias graves, infecções por pseudomonas, Klebsiella,
e a streptomicina, só que é uma aminoglicoside mais utilizada no tratamento da tuberculose, não tanto no dia a dia do hospital. Então, para gram-negativos aeróbios, essa lista das bactérias que a gente utiliza, então as enterobactérias, o Pseudomonas, o Acinetobacter, o Citrobacter, se utiliza algum gram-positivos aeróbios. Em combinação, a gente pode usar para o tratamento de MRSA, em combinação. Então, aqui a gente começa a falar de Staphylococcus aureus meticilino resistente, né, resistente à oxa. Os aminoglicosídeos são uma opção. Se trata também os gram-positivos, os Streptococcus. E o Enterococcus, que também é um gram-positivo, o aminoglicosídeo tem uma boa cobertura. E aqui, então, o Mycobacterium tuberculosis, alguns dos esquemas para tuberculose, na aula de tuberculose vocês vão poder ter um maior acesso aos esquemas, entram os aminoglicosídeos. O problema dos aminoglicosídeos, e por isso que eles não fazem parte da primeira linha de tratamento, quando a gente precisa cobrir gram-positivo, gram-negativo hospitalar, uma infecção nosocomial, por isso que eles não são os agentes de primeira linha, principalmente pelos efeitos adversos. O principal efeito adverso, sem dúvida, é a nefrotoxicidade, que a maior parte das vezes é reversível, mas pode chegar a níveis graves, né? Então, claro que os fatores de risco são uso de outros nefrotóxicos, tratamentos mais prolongados, maiores doses, pacientes mais doentes, né, mais idosos e com doença renal. Outro efeito adverso é a ototoxicidade, que pode gerar dano aí à audição do paciente, também associado a doses mais altas, durações mais prolongadas. Então, tá indicado aí, se a gente suspeita, fazer uma audiometria no paciente. Bloqueio neuromuscular, é um efeito raro, mas é quando o paciente tem polineuropatia do doente crítico, que é algo que acontece nos pacientes hospitalizados há mais tempo. Os aminoglicosídeos são potenciais aí, agressores, né, da placa neuromuscular, pode levar à fraqueza. Então, a gente tem a opção de fazer a dose única diária para os aminoglicosídeos. O racional é que a gente tem um efeito pós-antibiótico, então, se a gente chega a uma dose diária única, fazendo uma única infusão, ao invés de fazer de 8 em 8, a gente reduz o risco de nefrotoxicidade. Ali eu coloquei na lista, na gentamicina, na tobramicina e na amicacina, o cálculo da miligrama quilo, para fazer uma dose única no dia, para poupar o paciente, né, reduz o risco de efeitos adversos. Lembrando aqui que em infecções mais graves, como endocardite ou infecções neonatal, é mais recomendado utilizar a dose dividida, ou seja, de 8 em 8, e aí não é essas miligramas por quilo que são específicos da dose única diária, tem que cuidar que a dose única diária é diferente o cálculo da dose em relação à dose dividida, né, a dose tradicional. Lembrar que a gente tem aí as populações especiais, né, nos quais não há muitos estudos, então tem que avaliar se não existe contraindicação para uso da dose única diária. Se recomenda usar o nível sérico, caso cobrem na prova isso está correto, mas a gente não usa o nível sérico aqui no Brasil. Os hospitais que eu trabalho eu nunca vi nível sérico de aminoglicosídeo. E aqui então, gram-negativos, é uma das linhas de tratamento para pneumonia hospitalar, infecções urinárias, principalmente associadas a procedimentos, que a gente precisa de uma cobertura mais ampla para enterobactérias, para germes gram-negativos mais resistentes. Os gram-negativos, infecções por gram-negativos com perfil de resistência, beta-lactâmicos, por exemplo, resistência a cefalosporina de quarta, carbapenêmicos, e associação a associação de aminoglicosídeos com outros antibióticos na endocardite por enterococos são as principais indicações dos aminoglicosídeos. Bom, agora entrando então nos macrolídeos. O principal mecanismo de ação dos macrolídeos é também a inibição da síntese proteica bacteriana. Os representantes dos macrolídeos, então, são a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. E temos aí o principal risco dos macrolídeos, então, é o prolongamento do intervalo QT, principalmente para pacientes que já tenham fatores de risco para isso, e claro, que estejam recebendo outras medicações que possam afetar o intervalo QT. As tetraciclinas, também, inibição da síntese proteica bacteriana é o mecanismo de ação.
Aqui os representantes das tetraciclinas são a própria tetraciclina, a doxiciclina e a minoxiclina. E se recomenda que o paciente evite exposição ao sol, porque pode induzir uma fotossensibilidade, né? A tetraciclina pode ser usada principalmente para acne, para algumas infecções respiratórias. A doxiciclina para infecção por clamídia se utiliza mais no dia a dia. E aí, bom, doença de Lyme se recomenda também, não é algo que a gente veja com muito volume no Brasil. Fluoroquinolonas. As fluoroquinolonas é um grupo, então, a mais de antibióticos, que os representantes principais são ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Infecções urinárias, respiratórias, gastrointestinais são as suas principais indicações. A vantagem das quinolonas é a cobertura para pseudomonas, então são poucos os antibióticos que a gente pode ter via oral que tem cobertura para pseudomonas, né, um germe mais classicamente hospitalar. Então a gente tem uma cobertura para pseudomonas e para o estáfilo sensível. Então é um bom antibiótico. Eles não têm cobertura anaeróbica, então sepsis abdominal, tecidos necróticos, a gente precisa associar ciprofloxacina, leva com algum anaerobicida, por exemplo, metronidazol, clindamicina. Mas aqui a gente precisa saber os riscos das quinolonas. Isso é algo muito presente, principalmente nos últimos anos, e por isso que eles saíram da linha de frente da infecção urinária, por exemplo. Se utilizava muito para infecção urinária como primeira linha de tratamento, mas se viu que eles têm a associação indução da resistência bacteriana, então o paciente pode desenvolver depois a próxima infecção, pode ser por um germe mais resistente. Efeitos musculoesqueléticos, né, a tendinite, a ruptura de tendínea, artralgias e mialgias. Efeitos neurológicos, podem induzir neuropatia, os efeitos no sistema nervoso central e efeitos cardiovasculares, né, prolongamento do intervalo QT. Então, mais provável até que se cobre os para-efeitos das quinolonas do que propriamente a sua cobertura, né, as infecções que ela cobre. Aqui também, então, tem alguns outros para-efeitos, efeitos gastrointestinais, hepáticos, dermatológicos, interações e uso. A gente deve, em alguns grupos, utilizar de forma muito restrita, principalmente crianças e adolescentes, pelo risco do dano em cartilagem e na gravidez, não é? A gente deve, não deve usar, né? Está contraindicado pela questão do potencial dano ao feto e ao recém-nascido. Bom, então, como eu já disse, as fluoroquinolonas elas devem ser utilizadas como segunda opção em infecções respiratórias e urinárias. E a grande vantagem aqui é realmente a cobertura para pseudomonas. Sulfonamida e trimetoprim, né? O Bactrim. O mecanismo também é a inibição da síntese do ácido fólico bacteriano. E o representante, então, das sulfonamidas e trimetoprima é o Bactrim, que é utilizado principalmente para infecções urinárias, para pneumonia pelo pneumocistis giroveste, uma infecção comum que afeta a população HIV, infecção oportunista. E aqui a vantagem do Bactrim é que ele tem uma cobertura para MRSA, os Staphylo aureus, gram-positivos resistentes à meticilina. O Bactrim é uma opção oral para o paciente usar em casa, sair do hospital usando o Bactrim é uma boa opção que se faz bastante hoje em dia. Mas também é um antibiótico com bastante para-efeito. A gente tem as reações cutâneas, aqui Steven Johnson, erupções cutâneas mais leves, mas o Steven Johnson, necrólise epidérmica tóxica, que são quadros muito graves, alguns sintomas mais leves, o Bactrim está associado e sintomas gastrointestinais, não é? Também pode induzir reações de hipersensibilidade, reações urticariformes, erupções cutâneas e algumas alterações hematológicas, principalmente uma anemia hemolítica, pode induzir algumas penias, né, leucopenia, trombocitopenia. Nefrotoxicidade também pode acontecer, principalmente por cristalúria, nefrite intersticial pode acontecer. Pode induzir hipercalemia, algo bem associado ao Bactrim, quando o paciente desenvolve hipercalemia e está usando Bactrim, é uma das primeiras coisas que a gente considera que o Bactrim pode ser a causa. E pode alterar as provas de função hepática. Bom, agora os glicopeptídeos.
o principal representante dos glicopeptídeos é a vancomicina, e também a gente usa a teicoplanina, mas ela é pouco disponível no nosso meio, mas a gente tem teicoplanina no Brasil, mas certamente a vancomicina é o que mais se conhece, mais provavelmente vai ser cobrada em uma prova, e a vancomicina é a linha de tratamento, é a primeira linha de tratamento para os Staphylo aureus resistentes a meticilinos, MRSA. Também para infecções enterocócicas, o enterococo, a droga preferencial para o enterococo é a ampicilina, que é uma aminopenicilina, mas quando a gente fala de um enterococo resistente, assim como para o Staphylo aureus, para o MRSA, a primeira opção é a vancomicina, para o enterococo resistente à ampicilina, é a vancomicina a primeira linha de tratamento. Então, esse é o mercado de trabalho da vancomicina, né? Os gram-positivos resistentes às drogas de primeira linha dos germes comunitários, né? Mas precisamos falar dos parefeitos associados à vancomicina. O principal é a nefrotoxicidade, ela age através de uma necrose tubular, e claro, aumenta o risco se o paciente usa outros nefrotóxicos, se o paciente já tem uma doença renal e tem idade avançada. Aqui sim a gente monitora os níveis séricos de vancomicina, a gente já vai ajustando conforme o nível sérico e monitorando, né, o nível para que ele não fique muito alto para fazer nefrotoxicidade, mas não tão baixo a ponto de que não esteja tendo efeito antibacteriano. E por isso também a gente precisa monitorar a função renal. Aqui tem o Red Man Syndrome, né, o síndrome do homem vermelho, em que o paciente faz um rash cutâneo difuso, pode fazer hipotensão associada, é uma reação de hipersensibilidade por liberação de histamina. Então a gente pode fazer uma infusão mais lenta e pré-medicar com antihistamínico se o paciente apresenta essa síndrome, mas a gente quer seguir o uso de vancomicina, a gente pode tentar essas estratégias. Bom, agora entrando no mundo das polimixinas, as polimixinas, os representantes principais são a polimixina B e a colistina, são principalmente linhas de tratamento para gram-negativos, tá? Então, voltando agora um pouco para os gram-negativos, bactérias multiresistentes, pseudomonas, acinetobacter, já foram muito utilizadas como drogas de primeira linha, hoje em dia eles são mais uma opção para tratamento de gram-negativo. Oxazilidinonas, o representante dessa classe é a linezolida, junto com a vancomicina, ela é utilizada como primeira linha de tratamento para germes resistentes às drogas de escolha, né? Então, o Staphylo aureus a gente vai usar preferencialmente a oxacilina, o enterococo a gente vai usar preferencialmente a ampicilina, mas, sendo um germe resistente, tendo alguma contraindicação à vancomicina, ou porque por questão de custo, enfim, a gente também pode preferir usar a linezolida por ser menos nefrotóxica. Esses são os germes em que a gente vai usar a linezolida, então gram-positivos, né? Ela tem uma boa concentração em tecidos, então é um bom antibiótico para infecções de pele, de tecidos moles, né, de articulações. Se diz que ela não tem uma boa cobertura para infecções de corrente sanguínea, então aqui seria uma bacteremia por Staphylo aureus, uma bacteremia por enterococo, a linezolida não é uma boa primeira opção, melhor usar vancomicina ou algum outro antibiótico. E ela não tem também uma boa penetração pulmonar, porque ela é inativada pelo surfactante alveolar, ainda que isso não tenha muitas evidências demonstrando isso, mas é algo que se fala da linezolida em prova, pode ser cobrado. As lincosamidas, o representante da lincosamida é a clindamicina, é muito utilizada para infecções anaeróbias, infecções cutâneas, infecções ósseas, ela tem uma cobertura muito boa para gram-positivos e anaeróbios. O principal uso na prática clínica são para os abscessos pulmonares. Para infecções cutâneas ela tem uma boa indicação, e quando associado a agentes anaerobicidas ela passa a ser uma opção, por exemplo, associada a cefuroxima, né? Então, cefuroxima e clinda, ciprofloxacina e clinda, ela é o anaerobicida que se associa a esses germes, então a cefuroxima e a cipro teriam uma cobertura mais gram-negativa e a clinda mais gram-positiva e anaerobicida. Agora, então, falar um pouco sobre os germes resistentes mais comuns da prática clínica.
O antibiótico que surgiu nos últimos anos, que se usa como linha de tratamento para as bactérias produtoras de carbapenemase, aquela enzima que faz a lise dos carbapenêmicos, é a ceftazidime avibactam. O nome da medicação é Torgena. Ah, ela usa uma associação de ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira geração, com avibactam, que é um inibidor da beta-lactamase. O ceftazidime avibactam, então, é um antibiótico utilizado para infecções intraabdominais complicadas, trato urinário, pneumonia hospitalar, pneumonia associada à ventilação, então infecções mais de hospital, urinária, gastrointestinal, respiratória, para germes gram-negativos mais resistentes. Aqui o cenário principal é os germes ESBL, mas principalmente esse KPC. Quando fala KPC, a gente está falando de germes produtores de carbapenemase. O KPC é um dos tipos, mas também a ceftazidime com avibactam, ela cobre todos os germes produtores de carbapenemase. Então tem um amplo espectro de atividades, e por isso a gente usa ele de forma estratégica, a gente guarda para germes KPC, e tem uma boa eficácia contra pseudomonas, e então para germes, para esse germe resistente é uma opção importante aí de tratamento. E aí a gente tem o Zerbaxa, que é o ceftolozano com tazobactam. É a cefalosporina de quinta, então para quem não conhecia, existe uma cefalosporina de quinta geração, mas é utilizada como antibiótico para germes multiresistentes, então não é algo que na prática clínica a gente vai usar com muita frequência, associado ao tazobactam, que é o mesmo inibidor da beta-lactamase utilizado junto com a piperaciclina, tá, né? Então, ceftalozano e tazobactam. Também ações para infecções intraabdominais, trato urinário, pneumonia hospitalar, pneumonia associada à ventilação, germes multiresistentes são as primeiras linhas de tratamento. Tem uma boa ação contra pseudomonas, para germes ESBL. Agora então entrando na tigeciclina, é da classe da gliciclina, que é um derivado da tetraciclina, mas é outra opção importante aí de infecções para gram-negativos, né? Geralmente se usa a tigeciclina para cobrir infecções por gram-negativos mais resistentes. Tem ação anaeróbia, então e importante, ela também age contra gram-positivos, incluindo o MRSA. Então ela também é uma opção para o Staphylococcus resistente à oxacilina. Então é um antibiótico que tem um espectro bastante amplo e é muito útil, então por isso também a gente usa ele de forma mais seletiva quando a gente eventualmente tem um paciente que a gente precisa cobrir o MRSA por algum contexto e é importante manter a cobertura anaeróbia para uma infecção de tecido necrótico, tigeciclina é uma boa opção. Então, infecções intraabdominais, infecções complicadas de pele e de tecido mole, pneumonia hospitalar, germes multiresistentes. Para a pneumonia nosocomial, ela não é a primeira linha de tratamento, mas pode ser utilizada conforme a cultura, né? E também para a bacteremia, o tigeciclina não é tão efetivo, porque tem baixa concentração na corrente sanguínea. Infecções hospitalares de maior relevância, né? Então, no contexto hospitalar, quais são as infecções e quais são os antimicrobianos, né, suas terapias mais frequentes? MSSA, quando a gente fala de MSSA, a gente está falando de meticilino sensível Staphylococcus aureus, né? Meticilino, então, no Brasil, a gente usa a oxacilina como primeira linha de tratamento. Por isso a gente vê se o Staphylococcus é sensível ou não. Também quando são infecções mais leves, a gente pode usar uma cefalosporina de primeira, que é a cefazolina. O amoxicilino com clavulato, ele é usado em infecções leves, não é assim a opção preferida, mas ele tem cobertura para o estáfilo sensível. A clindamicina e Bactrim também tem boa cobertura. Agora, falando do MRSA, a gente passa a falar de germes que são resistentes à meticilina. Então, o germe é resistente à oxa, quais são as primeiras linhas de tratamento? O principal, então, como eu falei, é a vancomicina, mas a gente pode usar, então, a daptomicina,
que ela é eficaz para infecções mais graves, bacteremia, só ela não é bem indicado para pneumonia. E a linezolida, também, como a gente já falou, é uma opção para infecções graves. E também temos a tigecyclina. Então, MRSA, essas são as principais opções. Aqui algumas outras opções para MRSA. A gente tem a ceftarolina, que é uma outra cefalosporina de quinta, a clindamicina, a doxiciclina e o Bactrim. Enterococos. Importante falar que enterococo é diferente de enterobacter, tá? O enterococo ele é um coco gram-positivo. A primeira linha de tratamento são esses dois beta-lactâmicos, ampicilina e amoxicilina, principalmente a ampicilina. Então, se pudermos usar AMP para o enterococo, a gente usa. Podendo, alternativamente, se for um germe resistente à AMP, utilizar a vancomicina. E aqui as linhas, os outros germes que também cobrem o estáfilo, cobrem o enterococo com as mesmas observações sobre os sítios e focos, né, e sobre concentração ou não na corrente sanguínea. Bom, 2024 foi publicado o Guideline de Tratamento para Gram-negativos da ITSA. Então, alguns tópicos importantes da diretriz. Para germes ESBL, a gente tem essas opções de tratamento para cistite. Eles sempre falam de cistite, infecções não complicadas e infecções complicadas. A ESBL, é importante entrar nesse detalhe, é espectro estendido beta-lactamase. Então, beta-lactamase é uma enzima que quebra os beta-lactâmicos, e aqui a gente está falando de espectro estendido. Então, é uma enzima que tem uma ação estendida contra beta-lactâmicos. Então, os germes produtores de ESBL são germes geralmente mais resistentes, que o tratamento precisa ser melhor avaliado. Para uma cistite não complicada, a gente tem esses antibióticos que são mais classicamente utilizados em contexto comunitário, e agora a gente, então, com essa diretriz, tem mais certeza que a gente pode usar, então, nitrofurantoína e Bactrim, se o paciente não tem uma infecção mais complicada, né, avaliando assim o caso. A gente tem como alternativas as quinolonas, levofloxacino e até o carbapenêmico, mas, claro, a gente vai poder podendo utilizar um Bactrim no contexto comunitário, a gente vai preferir, né. E as outras opções estão aminoglicosídeos, que é um antibiótico mais de uso hospitalar, e a fosfomicina oral, se o germe for uma Escherichia coli. Agora, falando de pielonefrite ou ITU complicada, por ESBL, a gente ainda assim tem o Bactrim como opção, ciprofloxacina e levofloxacina. E para germes mais resistentes, então, conforme ali o perfil de sensibilidade, a gente vai poder utilizar os carbapenêmicos, ou aminoglicosídeos, e aí mais a gente vai estar falando de contexto hospitalar, né, de precisar internar o paciente para fazer esses antibióticos, e depois tentar um tratamento em casa, com home care, com atendimento domiciliar, né. Infecções fora do trato urinário causadas por SBL, aqui a gente vai ter como primeira opção os carbapenêmicos, e podendo fazer uma transição, se o paciente tiver um germe que tem sensibilidade aos antibióticos, podendo fazer uma transição para o Bactrim, ciprofloxacina, levofloxacina. O que se fala sobre pipetazo e cefepime no tratamento de infecções causadas por SBL? Aqui especificamente, então, sobre o pipetazo e cefepime. Se o paciente estiver com uma cistite não complicada e estiver respondendo, não precisamos mudar a terapia. Se for uma infecção complicada, é melhor a gente trocar para os tratamentos de primeira linha. Se for uma infecção fora do trato urinário, se começa a pipetazo ou cefepime e se descobre que o germe é um germe SBL, nós devemos trocar o antibiótico, porque o pipetazo e cefepime não são recomendados para os germes SBL. Essa é uma atualização importante aí da diretriz do ITS. Então, enterobactérias produtoras de AMP-C, o próximo tópico da diretriz. Aqui são as principais bactérias produtoras de AMP-C. Para cistite, de novo, nitrofurantoína Bactrim.
Tratamento alternativo para cistite, pielonefrite e infecção complicada de trato urinário causada por germes produtores de AMP-C, temos como opção os aminoglicosídeos. E para infecções mais invasivas, ou para germes com alto risco de produção de AMP-C, temos o trimetoprim e as fluoroquinolonas. Então, terapias não sugeridas, né, terapias que não são primeira linha para germes produtores de AMP-C. O pipetazo, que é um dos principais indutores, ceftriaxona, cefalosporinas de terceira, não são recomendadas. E as terapias reservadas para germes resistentes a carbapenêmicos, a gente tem o ceftazidime avibactam, imipenem, cilastatina, ceftalozona, tazobactam, né? Então aqui são casos que a gente vai ter que ver caso a caso para determinadas infecções. O germe é produtor de AMP-C e aí a gente vai precisar avaliar o perfil de sensibilidade, né? Agora, carbapenemase, germes produtores de carbapenemase. O que é um germe produtor de carbapenemase? Ou é um germe que o perfil de sensibilidade coloca que ele tem a resistência a carbapenêmicos, ou ou a gente vê na descrição lá embaixo, geralmente onde aparece na cultura, que ele é produtor de uma dessas enzimas. Então isso determina que o germe é produtor de carbapenemase. Muito associado às enterobactérias, então carbapenemase é um mecanismo de resistência principalmente das enterobactérias, tá? Dos gram-negativos. E aí, quais são os antibióticos preferidos para infecções fora do trato urinário? Os preferidos, então, tendo perfil de sensibilidade favorável, são os da esquerda, e podendo usar como alternativa esses outros antibióticos. Então, a gente vê que, mesmo sendo um mecanismo de resistência bem, assim, uma resistência bem grave, né, em que a gente geralmente usa antibióticos de mais amplo espectro, se tiver sensibilidade a nitrofurantoína e Bactrim, a gente pode utilizar, a ciprofloxacina é uma opção de tratamento. Então, a IDS aí está nos ajudando a usar antibióticos, esquemas de um espectro menos amplo para também não expor o paciente sempre a um antibiótico de amplo espectro mesmo quando tem esses germes. Para pielonefrite, infecção urinária complicada também. Em caso haja resistência, toxicidade, as primeiras opções são os carbapenêmicos, tendo como alternativa os aminoglicosídeos. Infecções fora do trato urinário, causadas por carbapenemase, aí então a gente está falando de uma pneumonia, uma bacteremia, bom, aí a gente vai precisar utilizar esses antibióticos de amplo espectro, ceftazidime avibactam, meropenem, vaborbactam e o imipenem, cilastatina, helibactam. E para pacientes com histórico de cuidados médicos, né, que teve instituições em locais com alta prevalência de metalobeta-lactamase, ceftazidime avibactam com aztreonam. E aqui os germes produtores de KPC, que é um dos tipos de carbapenemase, fora do trato urinário, esses carbapenêmicos são a primeira opção. Aqui, então, dependendo da enzima, a gente vai preferir um antibiótico ou outro. Então, quando a produção é de NDM ou OXA48-like, aqui a gente vai preferir o ceftazidime avibactam em combinação com a aztreonam. E aqui eles colocam um aviso assim da emergência de resistência de antibióticos aos beta-lactâmicos. É uma preocupação quando a gente utiliza eles para o tratamento dessas bactérias carbapenemase. Então a frequência a gente não sabe bem, né? Se sugere que ela pode ser mais alta do que o que se conhece. Então os germes carbapenemase eles têm uma tendência a serem mais resistentes a ceftazidime avibactam. Então já fica um aviso para a gente não fazer o automático, aquele de que KPC a gente usa ceftazidime avibactam, né? O KPC a gente usa Torgena, a gente tem que ter esse cuidado de não usar sempre essa opção para germes carbapenemase. O que se fala sobre polimixinas? Houve um tempo em que a polimixina era muito utilizada na primeira linha de tratamento. Hoje em dia eles falam que polimixina B e colistina, para gram-negativos, não são sugeridas para o tratamento de infecções causadas por carbapenemase. Então aqui surge uma recomendação importante, uma contraindicação quase ao uso.
A colistina pode ser usada como um agente alternativo para cistite não complicada por germes produtores de carbapenemase. Então, as polimixinas foi visto que elas são associadas a uma maior mortalidade, são regimes de antibióticos associados a maior mortalidade, então por isso eles saíram da linha de tratamento desses germes. Tratamento de Pseudomonas aeruginosa. Os principais são os beta-lactâmicos tradicionais não carbapenêmicos, então pipetazo, ceftazidima, cefepima, treonar, quando a Pseudomonas é suscetível a eles e aos carbapenêmicos. Quando são infecções resistentes a carbapenêmicos, mas suscetíveis a beta-lactâmicos tradicionais, a gente vai preferir a administração de agentes tradicionais em terapia de difusão prolongada e em altas doses. Para pacientes mais graves, críticos, com controle de fonte inadequada, aí a gente pode também pensar em usar para Pseudomonas agentes beta-lactâmicos novos, que são o Zerbax, o Torgena e o imipenem lastatina relebactam. E esses seriam os preferidos. Tratamento de Acinetobacter baumannii. Aqui, para o Acinetobacter, tem uma observação importante que a gente usa ampicilina subactam em altas doses, 6 a 9 gramas por dia, porque o agente subactam ele é ativo contra o acineto. Para Acinetobacter, a gente, sempre que possível, vai utilizar terapia combinada, com pelo menos 2 agentes. Isso só está escrito para Acinetobacter, para os outros gram-negativos não está descrito. Então, sempre que possível, utilizar o ampicilobactam dentro do regime, e aqui também é um dos únicos cenários em que a polimixina e a tigecyclina ainda surgem como boas opções de tratamento. E é isso, gente.